teus olhos. Graças te damos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de trazer esse assunto tão precioso, baseado na tua palavra, que faz com que cada irmã aqui possa ter entendimento acerca dos teus planos e projetos para cada um. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê uma noite de paz a cada um de nós e que a tua palavra seja contundente às nossas necessidades. Use, Senhor Deus, Samara com graça, para que a mensagem venha de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Inicialmente, só para a gente poder retomar, eu fiz uma breve revisão daquilo que a gente estudou na semana passada sobre a prosperidade. Alguém lembra o que é prosperidade? Alguém quer comentar o que é prosperidade? Ser plena, felicidade, realizações, sucesso, tudo isso. Então, a prosperidade que ela vem do Senhor é uma prosperidade que ela não é só material, é uma prosperidade de paz de espírito, é uma prosperidade de a gente ter saúde, um bom convívio com a família, é a gente estar bem com a gente mesmo. Então, o primeiro quesito é: você domina o seu dinheiro ou o seu dinheiro domina você? Que foi o que a gente aprendeu na aula passada, que às vezes a gente sempre corre tanto atrás do dinheiro e a gente se deixa dominar por ele, esquece do mais importante, que às vezes é a família, são os nossos amigos, a nossa relação com Deus. Temos os valores também, que é a sinceridade, ordem, discernimento sobre o que é necessidade ou é um desejo de consumo. E se atentar também às nossas prioridades. Em primeiro lugar é Deus, segundo é nosso cônjuge, para quem for casado, depois os filhos, depois o trabalho no ministério e todo o restante. Alguém lembra? A gente estudou na aula passada, quem é o provedor da casa? Alguém lembra? Deus. Muito bem. Muitas famílias entram em conflito por causa disso. Algumas vezes a esposa ganha mais que o marido, ou o marido ganha mais que a esposa, e isso tem muitos conflitos em casa. Então, um dos quesitos é esse: a gente sempre lembrar que Deus é o nosso provedor. Às vezes ele provê a casa pelo marido, ou pela esposa, ou pelo filho. Deus é o nosso provedor da casa. E a importância dos temperamentos também, que a gente fez o teste na semana passada. A gente saber se a gente é colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Agora a gente vai começar a aula 2 de hoje. Descobrimos talentos. O que a gente entende por talento, gente? Quem se aventura a dar uma dica do que é um talento? É um dom, uma habilidade especial. Deus é um Deus tão bom que Ele usa os nossos talentos para nos abençoar. Alguém tem algum dom especial que lembra? Ou alguém já ouviu falar: nossa, eu não tenho dom nenhum? Vocês já ouviram alguém falar assim: nossa, eu não tenho dom para nada? Muitas vezes a gente fala isso e a gente não entende. Gente, não tenho dom para nada, não sei fazer nada, não tenho habilidade. Mas às vezes você tem uma habilidade que às vezes Deus vai te abençoar para aquela habilidade que nem mesmo você não conhece. Às vezes você não percebe o dom que você tem, e às vezes chega uma outra pessoa e fala: olha, você tem o dom de falar, você tem o dom de levar uma palavra amiga para alguém, você tem o dom de fazer uma comida muito boa, você pode abençoar o ministério, o dom de lidar com as crianças, o dom de se fazer presente, de trazer alegria, de ser bem-humorado. Então, às vezes a gente tem talentos que a gente desconhece, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como Deus vai usar os nossos talentos para a obra dele, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. A mulher que prospera aprendeu a desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Vocês acham que nossas habilidades, Deus vai usar nossas habilidades de qualquer maneira? Não. Deus dá um talento para cada um. Às vezes existe uma pessoa que ela é mais calma, vai ser usada com um temperamento mais calmo, com um temperamento mais colérico. Deus vai usar cada pessoa naquilo que ela sabe fazer. Agora a gente vai refletir um pouquinho sobre as nossas riquezas. Quando a gente pensa nas nossas habilidades, muitas das vezes a gente usa essas habilidades para poder trabalhar, para a gente poder ganhar nosso dinheiro. Será que esse dinheiro que a gente ganha é algo bom ou ter prosperidade
prosperidade, ter riqueza é algo pecaminoso. E do que o rico entrar no céu, exatamente. Então muita gente às vezes cresce, passa a vida inteira pensando que ter riqueza material é algo ruim, é algo pecaminoso, e não é. A gente viu Salomão, como Salomão foi um homem rico, como que foi um homem abençoado por Deus, um homem riquíssimo. Então a partir do momento que a gente entende a palavra, entende quão bom Deus mostrar pra gente, que a gente possa conhecer essa palavra, entender que as riquezas vêm do Senhor, a gente passa a ter mais prosperidade. Para a gente ser uma pessoa espiritual, é necessário a gente se despojar de todas as riquezas? Não, exatamente. Muita gente acha isso, que às vezes tem esse lado, pensa que é pecado, ou pensa que é errado a gente ter alguma riqueza. E qual o motivo de algumas pessoas cristãs não crescerem financeiramente? Já pensaram sobre isso? Às vezes tem uma pessoa que está na igreja, está servindo ao Senhor, está na obra, no ministério, e essa pessoa muitas vezes não consegue crescer financeiramente. O que vocês acham a respeito disso? Por que será que isso acontece? Sim, vocês concordam? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas tem um outro lado também. Tudo na vida é um processo. Às vezes a gente precisa... Deus ele é tão abençoador que Ele quer nos abençoar, mas de maneira plena. Se a gente pensar só no lado material, pode ser que a partir do momento que a gente consiga um carro, ou uma moto, ou um apartamento, a gente pode desvirtuar e pecar. A palavra em 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 8, diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e lascivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O nosso Deus, Ele é um Deus completo, Ele quer que a nossa felicidade seja plena. Você já viu esses artistas de rock que às vezes começam a ganhar dinheiro, artistas no geral, não só de rock, né? E começam a ganhar dinheiro, e não tem essa sabedoria espiritual para lidar com isso. A pessoa começa a comprar coisas, investir em moralidades, começa a se destruir. Por quê? Porque ela não tem esse discernimento espiritual. Ela não entende que Deus está interessado no nosso ser, na nossa pessoa. Então ele sabe que às vezes é perigoso se a pessoa não tem maturidade espiritual suficiente para poder ter essa riqueza, ter esse bem. Ele sabe que é perigoso a pessoa se desvirtuar do caminho. Então por isso que às vezes a pessoa precisa passar por um processo. Pode falar. Assim, é uma opinião, tá? Eu acredito que o ser humano ele precisa entender o que é realmente ser próximo. Eu olho a irmã ali, a irmã tem carro de fulano, a irmã tem casa de praia, tem sítio. A irmã é próxima, Senhor, eu quero isso também, porque eu preciso. Então, na minha concepção de vida, ser próximo é você ser grato pelo que você tem e não me faltar nada. Porque a prosperidade, na minha concepção, é isso. É você ter o que precisa no momento que você está precisando. Isso é a minha opinião. Exato. E muitas vezes a pessoa tem casa de praia, tem casa nas montanhas, e não é pronto, a pessoa não é feliz, a pessoa não está bem com a família, às vezes a pessoa ganha dinheiro, não é feliz, não tem paz, não tem nada. Porque deixou o dinheiro dominar, não ela dominou. Exatamente, o dinheiro dominou ela, não ela dominou o dinheiro. Não é nem uma questão do dinheiro se dominar, é uma questão do vazio que a pessoa tem e que busca preencher esse vazio em outras coisas que não tem nada a ver com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana vem de Cristo. E não tem amor maior, não tem alegria maior e paz maior do que estar na presença do Senhor. É algo que muitas pessoas não entendem. As pessoas correm atrás de dinheiro. E a maior alegria é ter essa paz, é servir ao Senhor. Isso é o maior ensinamento, a maior alegria que a gente pode ter. E é isso que Deus quer pra gente.
Deus quer que a gente cresça, com certeza, mas cresça aos poucos, para que a gente tenha sabedoria para lidar com esse dinheiro e que a gente perceba o mais importante, que é a nossa família, que é estar diante de Deus principalmente e a estar feliz como um todo. O maior dos nossos males é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é o problema, ele é bênção na nossa vida. Mas o amor ao dinheiro é o problema que a gente tem. É você deixar tudo de lado, as coisas mais importantes da vida, por causa só do dinheiro. É isso que Deus nos prepara. Por isso que Ele quer que a gente enriqueça, que a gente seja próspera financeiramente, mas principalmente em todas as áreas da nossa vida. Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos será cada vez mais. Por quê? Porque Deus está nos preparando. Porque a partir do momento que você trabalha com desonestidade, nosso Deus é um Deus correto, é um Deus de ordem, é um Deus que gosta de dirigir tudo certo. Então, a partir do momento que você tem com desonestidade, o dinheiro vai embora em vão. Vai embora sem medida. A gente tem a parábola dos talentos também, que fala muito sobre dinheiro, sobre essa questão de ajuntar dinheiro e sobre como Deus tem esse propósito nas nossas vidas. Está aqui em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Vocês podem acompanhar pelo telão, eu vou ler pela Bíblia aqui, tá bom? Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente estuda essa parábola, a gente fica pensando: um conseguiu devolver 5 talentos e outros 2. E o outro respondeu: o que era que ele ficava fazendo? Vocês já se perguntaram sobre isso? O outro, provavelmente, porque os outros trabalharam para poder dar esses talentos para o chefe deles, para o senhor deles. E aquele que não entregou, que só enterrou aquele talento, que atitude que ele teve? Nenhuma. O nosso Deus é um Deus de atitude. O nosso Deus é um Deus que abençoa. A partir do momento que Ele gosta do trabalho, o nosso Deus gosta que a gente trabalhe. E é assim que a gente deve ser, trabalhar com todas as coisas, com todos os talentos. Porque Deus, quando a gente estuda a parábola, a gente percebe que Deus quer nos abençoar. Deus quer mostrar pra gente que existe bênção no dinheiro. Então, quando a gente estuda a parábola, a gente entende que a gente deve realmente trabalhar, mostrar nossos talentos, cuidar dos nossos talentos, para a gente poder continuar prosperando.
Essa parte aqui é bem interessante, porque às vezes a gente acha que a gente não tem talento nenhum. Muitas das vezes a gente se acha tão pequeno, né? Tem tanta gente, a gente olha ao redor, tanta gente, a gente se acha que tem tanto talento, tão importante, e a gente fica se considerando tão pequeno. A gente pega alguns exemplos da Bíblia. José do Egito. Qual era o talento de José do Egito? Quem era José do Egito? Um sonhador. O talento dele era sonhar. Você imagina, qual é o seu talento? Eu sonho. Você imagina alguém ser abençoado pelo sonho. E como Deus foi grandioso na vida dele, através dos sonhos dele. Deus usou os sonhos dele para colocar uma posição de destaque. Quando a gente pensa no Davi, que derrotou o Golias, gente, quem era Davi? Quem era Davi? Um menino magrinho, um menino que ninguém dava nada por ele. Qual instrumento que ele tinha nas mãos para derrotar aquele gigante? Uma funda. E mais o quê? 5 pedras. Gente, você já pensaram em derrotar um gigante com uma funda e 5 pedrinhas? Era o que ele tinha. E olha que obra que Deus fez na vida dele. Era um talento tão pequeno, que ninguém dava nada por ele. Mas quando Deus quer, Deus usa aquilo que você tem. Deus usa aquele talento que você tem para poder te abençoar. E o menino que tinha os pães e os peixes? Você imagina alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Olha que milagre maravilhoso que Deus faz. Deus multiplica. Deus multiplica de onde que não tem. Deus faz aquilo que a gente acha que é impossível. Sabe, o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus maravilhoso. Então, Deus usa todas as nossas habilidades, todos os nossos talentos que a gente tem. Basta a gente querer, basta a gente ter atitude para a gente poder ser abençoado por Deus. Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus que gosta da prosperidade. É um Deus que está sempre disposto a nos dar a mão e nos ajudar. E não basta a gente só... Eu estou vendo que tem gente estranhando o slide, né? Não basta só a gente ver os talentos que, por exemplo, José teve, o Davi teve. É interessante a gente descobrir quais são os nossos talentos. Vocês já se perguntaram quais são os talentos de vocês? Quem aqui poderia falar que tem um talento? Ou já conseguiu descobrir um talento? Ou alguém identificou um talento? Alguém já pensou sobre isso? Ótimo! Gente, a pessoa cozinheira é bom. Alguém já te falou isso, que você é uma boa cozinheira? Olha que benção. E assim como você é uma ótima cozinheira, às vezes você pode ter várias outras qualidades, várias outras habilidades que você mesmo desconhece. Às vezes tem coisas que a gente faz que nem mesmo a gente sabe que a gente tem. Às vezes chega um irmão e fala: nossa, você é boa nisso. Você nem tinha percebido. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade ou essa característica. Ou pode ter situações também que a pessoa chega e diz: olha, eu percebi isso em você, e você pode mudar. E isso abençoa a sua vida. Eu vou contar uma história minha em particular. Uma pessoa chegou e falou sobre vou colocar um ponto fraco meu. Um professor meu uma vez chegou e falou que quando eu estava muito perto de conseguir alguma coisa, eu desistia. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha observado isso em mim mesma. E fiquei analisando. Pensei, e eu falei: vou transformar esse ponto fraco numa oportunidade. Eu posso transformar aquilo que não é tão bom em algo que seja bom. Então, toda vez que eu desenvolvia algum projeto, eu olhava: não, eu vou desistir, não vai dar certo. Eu lembrava desse professor que me falava: eu falei: não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou persistir, mais uma vez eu vou tentar. E muitas das vezes dava certo. Isso para várias áreas da vida, tanto profissional, quanto na área, quando a gente vai estudar na faculdade. Às vezes a gente quer desistir de uma prova, desistir de um projeto, desistir de um trabalho. Então a gente precisa se conhecer. Assim como a gente conheceu na primeira aula, na aula passada, os nossos temperamentos, a gente tem que se conhecer também. Então, pensando nisso, eu preparei um exercício para vocês. Se puderem, se juntem um grupo de 3 pessoas, por gentileza, para a gente poder exatamente descobrir quais são as nossas habilidades. Enquanto vocês se juntam, eu vou dando algumas orientações. O que é essa matriz que eu coloquei, gente? Essa é a matriz SWOT, ela vem em inglês. É a matriz SWOT. Ou também traduzido para o português fofo. O que é isso? Vocês podem observar que a gente tem escrito forças, embaixo oportunidades, depois do outro lado fraquezas e ameaças. O que é isso? Quais são as minhas forças? Cadê a nossa cozinheira? Está ali.
Então, qual a sua força? Eu sou cozinheira, eu tenho dom de cozinha, esse é o meu talento, essa é a minha habilidade. Então, essa já é um ponto forte para ela, essa é a força dela. De repente, qual é a oportunidade que ela pode ter? Eu percebi que vai ter um evento, eu posso me oferecer para cozinhar nesse evento, vou aproveitar essa oportunidade e vou desenvolver o meu talento. Ou vai ter um curso que eu quero fazer, eu já sou boa em doce, agora eu vou aprender a fazer tortas. Então, é uma habilidade, uma oportunidade. E, de repente, é uma fraqueza. Qual a fraqueza que a gente poderia ter? A gente vai pensar naquilo que é um ponto fraco nosso, naquilo que a gente poderia melhorar. E também uma ameaça. O que no mercado, por exemplo, poderia estar acontecendo? Às vezes um dia de chuva, ou uma empresa que vai fechar. Qual seria uma possível ameaça? Mas isso vai fazer com vocês, a habilidade de vocês. Eu queria também falar com vocês, por exemplo, se você observar que a irmã do lado tem algum talento específico, fala, porque às vezes a gente não percebe aquilo que a gente tem, a gente não percebe o talento que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa do lado olha pra gente e fala qual é o nosso talento, nossa habilidade. Então, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Gente, eu coloquei embaixo ali exemplo de talento, por exemplo, gostar de crianças, cozinhar e decoração. Vou dar alguns exemplos para vocês, só um minutinho, enquanto vocês fazem. Por exemplo, uma pessoa que ela gosta de cozinhar. Na pandemia, agora eu ouvi falar de um caso muito interessante de uma pessoa que ela era cozinheira. E na pandemia ela perdeu o emprego dela. E agora, sem renda, sem saber o que fazer, o que ela ia fazer? Mas ela tinha um coração muito bom. E em determinado momento, uma amiga dela estava passando por dificuldade por um problema de saúde. E o que ela fez? Ela, já que eu estou com problema, se você está com problema de saúde, eu vou na sua casa, faço umas comidas para você e para sua família que você não pode cozinhar, devido ao tratamento médico, e você congela, e você vai ficar bem com a sua família por uns dias. E fez, de coração. Usou o talento dela para fazer um bem para aquela amiga. Aí a filha dessa amiga foi na casa da mãe e falou: nossa, que comida gostosa! Mas que legal ter uma comida congelada aqui, é só esquentar. Você me passa o telefone para essa pessoa que eu também quero? A senhora, na verdade, já passou por uma amiga, da amiga dessa filha. A amiga da filha também gostou e passou o telefone, e passou para outra, e passou para outra, e passou para outra. Essa mulher, ela passou a virar, ela ganhou uma nova profissão. Ela passou a cozinhar, ela fazia o horário dela de manhã e o outro horário à tarde. Ela passou a ter flexibilidade do horário. Deus usou o talento dela para uma nova profissão. E muito mais lucrativo do que ela tinha antes, com horários mais flexíveis do que ela tinha. Então Deus usou esse talento dela para uma nova profissão. Outro exemplo também que a gente pode pensar, eu tenho habilidade, eu gosto de criança, é um hobby que eu tenho. Gente, já pensou que às vezes gostar de criança pode virar uma profissão? Por exemplo, você pode trabalhar com festas infantis, você pode trabalhar no Ministério Infantil, a sua obra, você pode fazer tantas coisas. Até mesmo com decoração, às vezes aquela irmã que gosta de decorar o templo, sempre gostou de trabalhos manuais, então às vezes aquela irmã pode pegar e fazer um trabalho, um bolo fake, ou trabalhar com decoração de festa. Deus vai usar o seu talento. Aí vocês podem fazer o exercício agora, vou dar uns minutinhos, daqui a pouco a gente retoma, tá bom? Agora, não basta só a gente ter os nossos talentos, é preciso de ter atitude. Porque não adianta nada eu saber fazer um docinho e não colocar isso em prática. Não adianta nada eu ter uma habilidade de costurar e não costurar. Eu ter uma habilidade de lidar com crianças e não, de repente, trabalhar no Ministério Infantil ou não fazer animação de festa infantil e trabalhar com isso. A gente precisa ter atitude. Todo o nosso pensamento, ele gera uma ação. E essa ação vai virar uma atitude que vai levar a uma conduta, que a gente passa a ter esse comportamento no dia a dia. E esse comportamento vai ser com as pessoas que estão convivendo ao nosso redor, com o pessoal da igreja, com a família, com o trabalho, que depois vai gerar um resultado. Por exemplo, uma boa ação, um bom pensamento que eu tenho hoje, vai gerar essa ação que vai gerar todo um hábito de vida. E a partir daí eu vou moldar toda uma vida a partir desse hábito. E é um ciclo. A gente tem que ter essa atitude, pensar no que o Senhor quer pra gente, né? E ter essas atitudes, primeiro orando, pedindo a Deus a sabedoria, e ter essas atitudes diante do Senhor. E para poder permear essas atitudes ao longo da vida.
A gente tem que deixar Deus transformar nossas atitudes. Não basta a gente ter só o talento, né? A gente tem que ter essa atitude para poder seguir, para a gente colocar esse talento em prática. Tem um versículo que diz: como o barro na mão do oleiro, assim está a voz em minhas mãos. A gente tem que estar disponível para o Senhor para que a gente possa ser usada por Ele, para ser usada para que a gente tenha nossos talentos multiplicados, não só no trabalho, mas na nossa família, de repente abençoando as pessoas ao lado, para a gente poder ter essas habilidades ser usadas da melhor forma possível que o Senhor orienta a gente. Tem um texto, o viajante e o ancião, um conto árabe, que ele é muito interessante. Conta uma história antiga que um viajante, ele chegou perto de um senhor, ele estava viajando e perguntou: senhor, como é essa cidade? Ele: como é a cidade de onde você vem? Aí: a cidade é muito ruim, com vários problemas. Aí o ancião falou: exatamente isso que você vai encontrar aqui. Aí passou, esse homem foi embora. Aí o ancião continuou e tinha um homem ao lado dele, né? Aí chegou um outro rapaz, perguntou: senhor, ancião, como que é a cidade aqui? Aí ele pegou e falou: como que é a cidade de onde você vem? Ele: é uma cidade maravilhosa, com muitas oportunidades. É uma pena ter que sair de lá, mas é um lugar maravilhoso. Aí o ancião falou: exatamente isso que você vai encontrar aqui. Aí o homem perguntou: por quê? Você deu duas respostas tão diferentes. Aí ele falou o seguinte: não importa o lugar, importa a sua perspectiva, importa o que está dentro de você, importa aquilo que você está sentindo e como você encara a vida. Porque quando a gente fala das nossas atitudes, que atitude que eu vou ter diante do mundo? Eu vou olhar com os olhos otimistas ou vou olhar com os olhos pessimistas? Eu vou acreditar que tudo vai dar certo ou eu já vou olhar ao redor e vou achar que vai dar tudo ruim? Prosperidade tem a ver com isso. Tem a ver também com a gente olhar o mundo ao nosso redor e acreditar que vai dar certo. Acreditar que ter fé que as coisas vão se acertando com o tempo. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas quer acontecerá o que diz, assim será feito. E por que isso? Quando a gente acredita, as nossas atitudes elas são diferentes. Se você acredita que vai dar certo, sua atitude vai ser otimista, vai ser uma atitude que vai às vezes contagiar as pessoas que estão ao seu lado. E se você tiver uma atitude pessimista, você não vai dar certo. Ou se você conviver com um monte de gente que está falando não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, você acaba acreditando que não vai dar certo. Às vezes nem atitude você não toma. Então, nós temos que enfrentar a vida acreditando na possibilidade que vai triunfar. Porque se na Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho que o grão de mostarda a gente vai conseguir, é propósito de Deus para a nossa vida. Temos que ser otimistas diante de todas as circunstâncias das nossas vidas. E quando vocês consideram a vida de vocês, que tipo de atitude vocês têm? Vocês têm uma atitude otimista ou pessimista? Otimista? Já deu certo. Eu lembro na época da pandemia, eu acho que vocês também passaram por isso. A gente ligava a televisão, gente, a maior parte das vezes era só tragédia, né? Infelizmente, né, passamos por um momento muito difícil. Então, às vezes é essa escolha, às vezes é não ligar a TV. Claro que tinha alguns projetos interessantes, algumas pessoas que faziam diferença na comunidade, faziam diferença na vida das outras, mas às vezes a gente tem que fechar os olhos no bom sentido, tá, gente? A gente tem que focar. Qual é o nosso foco? A gente vai olhar o que é bom, a gente vai olhar o que é ruim. Existe a história que a gente tem dois lobos, né? O bom e o ruim. Qual que a gente vai alimentar? O que a gente vai alimentar? A gente vai alimentar pensamentos otimistas ou pessimistas? E vai muito do Senhor, sabe? O Senhor é um Deus abençoador. Então a gente tem que crer, a gente tem que acreditar na sua prosperidade, acreditar na felicidade, acreditar que tudo vai dar certo. Por isso, quando a gente fala quando eu falei da pandemia, televisão, quais são as nossas influências no dia a dia? Quem você acha que influencia a gente? Quem vocês acham? Amém. Oh, glória. Amém. Que todo mundo fosse assim. Porque às vezes a gente pode ser influenciado pelas notícias ruins da televisão. Gente, já viu que a televisão só pensa tragédia? Gente, é desanimador olhar para noticiário de televisão. Às vezes as músicas são músicas que às vezes não provém da palavra do Senhor. São filmes que tem tanta coisa errada, né? Que tem tantos comportamentos inadequados diante de Deus. E a gente começa a olhar aquilo e a gente acha que é normal. Vai normalizando tudo aquilo. Então o objetivo é a gente vigiar.
vigiar os filmes que a gente assiste, a influência que isso pode causar. Às vezes a gente não percebe um desenho que a criança está assistindo, que às vezes começa a ter um conteúdo bem ali, imperceptível, mas a criança já vai crescendo com aquele conteúdo. A gente tem que vigiar os conteúdos. Vocês acreditam que às vezes essas músicas, por exemplo, as músicas podem influenciar de alguma maneira a gente? Sim, você às vezes do nada você começa a cantar lá, você fala com o Sem perceber, aquilo vai entrando, e se for um conteúdo que não seja do Senhor, aquilo vai entrando. Se a gente não tem uma percepção da palavra do Senhor, a gente não consegue discernir. E quem não tem? E quem não está tão enraizado na palavra de Deus? Aquilo acaba influenciando toda uma geração, toda uma família. Então é importante a gente vigiar tudo aquilo que a gente ouve, toda essa influência, igual as pessoas que convivem com a gente. Já viu quando às vezes você chega em algum lugar, aí você conta algum projeto, aí a pessoa, e não vai dar certo não. Aí outra fala assim, eu também acho. Não, tem tudo para dar errado. Gente, você convive tanto com pessoas negativas que o troço acaba, você realmente passa a pensar que não vai dar certo. Então, a gente tem que verificar as redes sociais, quem a gente vai seguir, se são pessoas boas, se são pessoas com bons valores, princípios, que tem alguma coisa a agregar pra gente. Mais alguém? Esse exercício também é legal a gente levar para casa, a gente parar, a gente orar e pedir sabedoria a Deus, porque às vezes Deus mostra, diz, Senhor, que tipo de conhecimento que eu preciso para aprimorar esse talento? Que tipo de habilidade eu posso usar na obra? Então, às vezes é legal a gente fazer essa autoanálise, como eu posso transformar minha vida? Porque Deus, Ele é um Deus que gosta de trabalho. Inclusive no Jardim do Éden, quando a gente vai estudar a história de Adão, Deus falou para Adão, cuidar e guardar do Jardim do Éden, guardar e cuidar do Jardim do Éden. Então, nosso Deus é um Deus de trabalho, é um Deus provedor. Então, é bom a gente fazer esse exercício em casa, para a gente poder pensar também, tanto aqui quanto em casa, para a gente poder descobrir quais são naquilo que a gente pode melhorar, tanto para a igreja, como para qualquer outras áreas da nossa vida. A gente já está finalizando, tá? Essa pirâmide aqui é uma pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar dela? Maslow. É uma teoria, e o Maslow, ele é um psicólogo, foi um psicólogo nessa teoria de mais ou menos 1950. É que nós, como seres humanos, nós sempre queremos, já perceberam que normalmente a gente quer alguma coisa? Sempre quer mais alguma coisa, a gente está satisfeito. No início do curso, a gente estava conversando sobre cabelo. Quem tem cabelo curto quer o cabelo comprido, quem tem o cabelo comprido quer o cabelo curto. Mas qual é essa teoria de Maslow? A gente tem 5 teorias principais que a gente precisa serem atendidas. Primeiro são as fisiológicas, a questão de sono, de alimentação. A segunda é a segurança. Essa segurança, gente, é questão, às vezes, você ter suas necessidades atendidas, você está num lugar seguro, ter uma casa, ter um trabalho. E aí você começa a pensar, o que esse trabalho também, de repente, pode trazer? Se a gente não tiver os pés no chão, se a gente não tiver consciência das nossas atitudes, dos nossos conhecimentos no trabalho, a gente pode atrapalhar as camadas de cima. Por exemplo, se você trabalha desonestamente, com desonestidade, às vezes muita gente no trabalho tem um puxando o tapete do outro, infelizmente acontece, né? Então, você acaba atrapalhando a questão social, a questão da estima. De que adianta a gente ter dinheiro se a gente tem, às vezes, as pessoas, ser uma pessoa bem estimada, ser uma pessoa querida? Então, nessa pirâmide de Maslow, que é esse cientista aí, quando a gente vai analisar que a gente sempre quer algo a mais, a gente tem que atentar às nossas atitudes. Será que as atitudes que eu tenho vão me fazer ser uma pessoa querida, ser uma pessoa com estima, uma pessoa agradável em que eu possa confiar? Porque a mulher que ela é próspera, ela é aquela pessoa confiável, é aquela pessoa que as pessoas sabem que podem contar com ela, sabem que ela vai sempre falar a verdade. E a partir do momento que você entrega teu coração ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, você passa a perder todas essas habilidades sociais, habilidades de confiabilidade. Em Provérbios 22:1 diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Tem um último exercício, está acabando já? Eu vou ler um texto para vocês, a Júlia vai entregar para vocês. Enquanto isso eu vou lendo a fábula da águia e da galinha, que é um texto para a gente refletir, para a gente poder finalizar esse curso, refletindo. Talvez vocês já conheçam esse texto. Eu vou começar lendo, depois vocês vão continuando lendo para a gente poder fazer um texto compartilhado, tá bom? Muitas vezes Deus queria a gente para ser águia.
Às vezes a gente olha ao nosso redor e tanta gente falando, você não vai conseguir, com quem será que a gente convive que, sabe, que fica desestimulando a gente? Deus criou a gente para ser próspera. Deus nos criou para alcançar voos maiores do que a gente imagina. Sabe quantas vezes você olha para uma pessoa e fala, eu não sei como é que ela conseguiu? Às vezes a pessoa está determinada, tem as atitudes dela corretas, as virtudes. Então Deus nos criou para ser muito maiores do que a gente pensa sobre a gente mesmo. Então, o que a gente acha que, qual ensinamento que a gente pode criar para a nossa vida? Qual o propósito de Deus para a nossa vida e qual ensinamento que a gente pode tirar desse texto? Você pode mais, você pode sempre mais, você pode sempre mais, porque o Senhor é conosco. Deus não falou que se a gente tiver um grão, uma fé do tamanho de grão de mostarda, a gente poderá mover montanhas. Então é isso, Deus nos criou para ser grandes, para voar alto, para alcançar voos enormes. Se a gente ficar só olhando para as dificuldades, a gente vai voltar a ciscar no chão, a gente vai ficar olhando para o chão o tempo todo, mas não, o propósito de Deus em nossas vidas é a gente voar, é ir para o céu, é ir para o alto. Esse é o propósito de Deus. E é isso que a gente tem que se guiar na palavra de Deus, para a gente poder cumprir tudo aquilo que Deus preparou para a gente. Tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração e nós podemos ser capazes, com Deus em nossa vida, podemos ser capazes de alcançar. Aqui, a águia ela foi muito influenciada pelas galinhas. Que atitude, por exemplo, ela o tempo todo ela mirava, ela olhava para as galinhas. Será que a gente faz isso na nossa vida, também de olhar para as dificuldades? Às vezes a gente nem esquece, né, que a gente tem um Deus tão grande, né? A gente esquece que tem um Deus tão grande e olha para a dificuldade. Não, vamos olhar para as oportunidades, vamos olhar para o alto, vamos olhar para o céu, que o nosso lugar é cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. E Deus sempre quer o melhor para a gente. Eu falo muito que aquele professor, no começo da história que eu contei, eu falo que ele foi um divisor de águas na minha vida, porque todas as vezes que eu queria desistir, realmente a gente cansa, a gente é humano, a gente quer desistir, mas às vezes é só falta mais um pouquinho, a gente se esforçar um pouco mais, é dar um passo de cada vez. Eu falo que tem uma frase de um pensador, acho que é Lao Tse, eu falo que eu peguei essa frase para a minha vida. Toda longa caminhada, ela começa com o primeiro passo. Você dá um passo aqui, às vezes é muito difícil, você entra na faculdade. O primeiro semestre é difícil, mas eu dei um passo, eu fiz uma prova. Eu dei um outro passo, eu apresentei um trabalho. Eu dei um outro passo, eu terminei um semestre. Então, de pequenos passos, a gente vai evoluindo. Pode ser visto difícil, mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai perceber que fez toda aquela caminhada, que você conseguiu chegar lá longe. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com quem a gente se espelha, quem vai ser a nossa referência. Não vamos olhar para baixo, vamos olhar para referências do alto, para quem está desenvolvendo de repente um bom trabalho. Se ele consegue, eu também posso conseguir, ele é humano quanto eu, tão humano quanto eu. Se a pessoa tem habilidade, eu também posso ter, eu também posso desenvolver, eu também posso estudar, eu também posso chegar lá. Então a gente querer olhar para o alto e a gente querer se desenvolver, porque Deus é um Deus de prosperidade. A gente tem que ser forte. Às vezes tem uma força que a gente desconhece. E para a gente finalizar, esse último versículo que está em João, capítulo 3, versículo 18. Não ame somente palavras, ame atitude e verdade. Às vezes a atitude, a gente conhece muito mais as pessoas pelas atitudes que ela tem do que pelas palavras. Falar é fácil, né? Você pode falar, você pode mentir, você pode enganar, mas a atitude das pessoas é o que a gente tem que levar em consideração. Você conhece a pessoa pelas atitudes e não pelas palavras. Então é isso, gente. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Foi um prazer compartilhar essas informações com vocês. É sempre uma alegria falar da palavra do Senhor.